o aumento da produtividade e os investimentos bilionários na refinaria de Mataripe. Sobre esse e outros assuntos, eu conversei com o CEO da Selen, Luiz Mendonça, e eu quero convidar você agora a assistir esse vídeo, compartilhar com seus amigos e dar um like, porque aqui é muita informação. Vamos lá, eu tenho o prazer de conversar agora com Luiz de Mendonça, à frente aí da Acelen, que é um desafio enorme justamente de gerir a refinaria de Mataripe, que era a refinaria Landulfo Alves. Como você avalia o trabalho que tem sido feito desde o começo da operação da Acelen na Bahia? Olha, a gente não imaginava que seriam 6 meses. A gente sabia que tinha um grande desafio, né, na transição. O nosso objetivo sempre foi fazer uma transição rápida, uma transição segura, eu diria, sem nenhum problema de abastecimento ou de operação continuada da refinaria. E eu acho que esse objetivo foi plenamente atingido. O que a gente não imaginava é que o cenário de energia do mundo ia estar tão movimentado, né? Não tem um dia que não tenha alguma novidade, que não esteja acontecendo alguma coisa, mas eu acho que desde que a gente chegou até agora, a gente tem se surpreendido positivamente. Acho que é um tributo aí às nossas equipes. A gente tem superado os nossos objetivos iniciais. Ainda é muito cedo, a gente é uma empresa muito jovem, a gente assumiu a refinaria 1º de dezembro, mas a gente está muito feliz com o que a gente conquistou até aqui. A gente vai falar sobre os combustíveis e as interferências externas, inclusive, mas antes disso, nesse período foi possível perceber um aumento na produtividade. A refinaria operava na casa ali de 65%, esse número está perto de 95%. Como se deu aí esse processo de ajustar os processos internos e aí tornar mais eficiente a operação? Bom, primeiro, a refinaria da Bahia, ela fazia parte antigamente de uma rede de refinarias da Petrobras, tá? Então, nem sempre a refinaria da Bahia, a refinaria de Mataripe, estava sendo privilegiada no cenário de produção ou até para abastecer o próprio mercado da região do Nordeste e tal. No nosso caso, é o nosso ativo, né? E a gente quis subir a capacidade. Desde o primeiro momento, a gente veio subindo a capacidade até a gente atingir o máximo potencial que a gente pode na refinaria. Acho que precisou, primeiro, a gente está investindo muito em manutenção e em confiabilidade. Depois acho que eu posso falar um pouco mais, mas só esse ano a gente vai investir na refinaria mais de 1 bilhão, 1 bilhão e 100 milhões de reais na refinaria. Isso é 2,5 vezes o que vinha sendo colocado na refinaria por ano pela Petrobras, e quase tudo isso focado em garantir a segurança, maior disponibilidade dos ativos, maior confiabilidade dos ativos, maior tempo de produção, alguns desgargalamentos pontuais. Então, a gente já bateu o recorde de produção de diesel, que é, obviamente, um combustível que está muito demandado no Brasil e no mundo. A gente dobrou a produção de parafinas, aumentamos a produção de lubrificantes. Acho que, então, teve muita coisa que estava ali na mão, bastava pisar no acelerador, né? E teve várias modificações que a gente teve que fazer, né, o mais rapidamente possível. Não terminamos ainda, a gente ainda tem até o final do ano, né, tem um programa anual que a gente está fazendo. Algumas requerem parar algumas unidades por alguns dias para fazer a modificação que a gente precisa. Mas é isso, um foco absoluto em explorar o máximo que essa refinaria pode dar. O que a gente precisa fazer, desculpe. Nada, pode falar. O que a gente precisou fazer, por exemplo, né, foi logo no começo, logo ali em janeiro, fevereiro, a gente, por exemplo, trouxemos equipamentos que não existiam
não eram usados, nunca foram usados, por exemplo, na Bahia, que permitissem a gente receber navios de até 1 milhão de barris de petróleo. Então, os navios que normalmente a refinaria recebia eram muito menores. Isso abriu para a gente a possibilidade de um maior leque de petróleos do mundo que a gente hoje tem condição de acessar na refinaria. A gente está falando aí de um investimento de 1,1 bilhão, mas como esse recurso vai ser investido dentro desse prazo de um ano? Qual é a expectativa de vocês? Vamos dizer, aproximadamente metade desse valor está sendo investido em várias, em manutenção, né, em melhoria das condições que a gente encontrou na refinaria. Uma parte importante, tem uma unidade que ela estava parada já, unidade importante, né, que estava parada há uns 2, 3 anos, a gente deve reparti-la agora em agosto, né? Então precisou aí sim fazer uma recuperação importante da unidade, das suas capacidades para que ela repartisse. Inclusive, a gente teve que contratar novos operadores para operar essa unidade a partir de agosto. Tem muito investimento também nos sistemas de informação da Selen, né, porque a gente a gente começou operando nos sistemas da Petrobras e a gente precisa também desenvolver sistemas segregados, independentes da própria Selen. E aí a gente foi, por exemplo, buscar as melhores soluções do mundo em termos de sistema de informação, rede, servidores, tudo mais. Então, eu te diria, metade em manutenção, vamos chamar assim, para talvez mais uns 10, 15% em aumento de capacidade e o resto em, vamos dizer, modernização da refinaria e dos sistemas de informação da refinaria. Ao falar desses investimentos, foi falado também sobre esses avanços também, por exemplo, de óleos lubrificantes, como de parafina, que aumentou 200%. Isso vai exigir uma manutenção dos investimentos para que essa consolidação aconteça? Não, isto, na verdade, acho que essa conquista já está consolidada, né? Eu acho que a gente ainda tem oportunidades. Esses são produtos que a gente chama produtos especiais, né? Obviamente, tem os produtos de grande volume, gasolina, diesel, nafta petroquímica, fuel oil, que é o combustível de navio, tal. E aí tem vários produtos, uma refinaria, não quero ser técnico e tal, mas lembrando um pouco da química orgânica, ela vai do C2 ao C22, né? Então, esse monte de C aí, esse monte de carbono, eles podem ser combinados para fazer uma miríade, uma enormidade de produtos, e é isso que a gente tem buscado. Então, a gente lançou produtos novos, que não existiam, por exemplo, um propano especial, que é um produto para o mercado de aerosóis, que era um produto que não tinha no Brasil, que ele era importado da Argentina, por exemplo, e a gente lançou no Brasil. Então, assim, tem inovação, tem desgargalamento, tem mudanças aí em algumas das unidades para ter condição de ou atingir a qualidade necessária ou as condições do novo produto. Para atingir esses objetivos, pessoal qualificado é fundamental e falta de qualificação é um dos grandes problemas que a gente tem na Bahia. Tem sido investido aí pela empresa, junto com parcerias com o próprio Senai. Qual a expectativa de vocês com esse processo? A gente tem várias frentes que a gente... Obviamente, a gente precisa de talento, a gente precisa de pessoas com experiência, porque
uma empresa desse tamanho, ela é nova, mas ela é muito grande, e o ativo, temos 28 unidades lá na refinaria, a gente temos também projetos de outros investimentos, a gente precisa de muita gente. Tá? Então, a gente está seguindo várias estratégias paralelas. Tá? A gente contratou pessoas experientes vindas de fora. Tá? Então, por exemplo, nesse momento, a Selen, que há pouco mais de um ano, o primeiro empregado fui eu, era só eu, né? Hoje a gente tem mais de 300 pessoas entre São Paulo e, sobretudo, a maioria aí na Bahia. E aí a gente trouxe gente de várias indústrias, de várias empresas de ponta, seja da petroquímica, do polo petroquímico de Camaçari, seja de outras refinarias, seja da Ford. Eu tenho gente que realmente muito qualificada que a gente conseguiu atrair para o projeto Acelen. Inclusive, como estava esse processo de contratação de mão de obra de vocês, já havia sido pacificado, aí até mesmo entendimento com os funcionários da Petrobras, está sendo uma transição tranquila? É isso que eu ia colocar. Eu acho que, então, a primeira frente, a gente trouxe gente de fora, já com experiência bem consolidada. A segunda frente, que é essa que você me perguntou agora, a gente fez oferta, né, colocou uma oferta que a gente atrativa, eu acho que conversamos com os integrantes da Petrobras, conversamos com os sindicatos, e no sentido de que todo mundo que hoje trabalha na refinaria de Mataripe, que hoje ainda é Petrobras, se quiser ficar na Bahia, na refinaria, fazer uma carreira na Selen, é muito bem-vindo. Então, a gente fez oferta para todos, né? Com condições interessantes e acho que atrativas, e a gente já assinou já tem mais de 300 pré-contratos assinados com integrantes que eu fico muito feliz que então virão da Petrobras já com uma enorme experiência de refino e um grande conhecimento da refinaria de Mataripe. Aí, há outras frentes, de atração de pessoas, né? Tem uma terceira frente, em que aí a gente montou um centro de formação de refino, o primeiro privatizado, obviamente só a Petrobras tinha esse tipo de formação, em parceria com a McKinsey, para a gente formar muito rapidamente técnicos de refino. Então, são 120 integrantes, a gente espera formar mais de 200. Então, essa é a terceira, mas também, tipicamente, profissionais experientes, vindo de outras indústrias, em que a gente faz uma formação teórica e prática muito acelerada para ver se, no final desse ano, eles já estão ali à frente das operações da refinaria. E aí foi o tema que a gente estava anunciando ontem, né? Assinamos ontem um convênio com o Senai Cimatec. Olhando um pouco mais para o futuro, a gente ofereceu, então, firmamos um convênio para formação, para um curso de técnicos de refino, o edital já foi publicado, são 350 vagas, né? E aí a gente espera estar formando mão de obra de qualidade, não só para a Selen, né, mas para a indústria baiana como um todo. Em agosto tem uma outra formação que a gente também está patrocinando, que é aí de técnico em manutenção, né? E aí são mais 30 vagas, também em conjunto com o Senai Cimatec. Aí, tipicamente, eu estou falando de gente jovem, né, que quer começar uma carreira na indústria e que aí a gente vai começar a desenvolver esses talentos apostando no crescimento da Selen. Ao falar dos investimentos,
foi colocado também a importância do cuidado com a manutenção, e muitas pessoas que não vivem uma realidade de uma refinaria como essa talvez não entendam a dimensão que é esse investimento de quase 500 milhões de reais para fazer 4 paradas que garantam justamente esse processo de modernização que a refinaria deseja conquistar. Como tem sido aí esse investimento necessário? Muito necessário. Acho que assim são as 20 e tantas unidades que eu mencionei, muitas são unidades extremamente complexas, né? E que a cada 4 a 6 anos, tipicamente, a mesma coisa acontece na petroquímica, né? Você tem que fazer uma parada geral de manutenção para justamente manter a unidade sempre operando próximo da sua capacidade desenhada, ou até nessas paradas você aproveita para fazer desgargalamentos, atualizações de tecnologia. Tal. E são tipicamente paradas em que você começa a planejar, às vezes, 1, 2 anos de antecedência. Acho que só para ter uma ideia, a gente tem uma parada de algumas unidades ali em outubro, novembro, em que mais de 4.000 pessoas de diversos empresas fornecedoras, terceiros, mais da Selen, mais da Petrobras, vão estar envolvidos nessa parada. Então, é realmente um evento que tem que ser feito com muito planejamento e muita segurança. Tá? Até onde a Selen e a refinaria têm aí culpa nessas altas dos preços dos combustíveis? Volta e meia a gente vê o nome da refinaria, o nome do grupo, aí até mesmo no debate político. Aonde está a visão de vocês sobre esse fato concreto hoje aqui, que é essas altas preços dos combustíveis que a gente tem hoje? Eu acho que você usou no comecinho da sua frase a palavra culpa. Acho que culpa nenhuma, tá? Responsabilidade, talvez. Eu acho que não. Acho que a responsabilidade é com manter o abastecimento e manter o parque de refino nacional atualizado. Senão ele vai desaparecer. Tá? Essa é a realidade no mundo. Agora, não existe commodity, talvez, ou produto mais internacional do que petróleo, do que derivado. Não adianta a gente tentar escapar dessa realidade, mas se faltar diesel no Japão, vai apertar o mercado de diesel no Brasil. Se faltar gasolina nos Estados Unidos, vai afetar o mercado de gasolina no Brasil. Não tem como escapar. O produto se movimenta e ele tem uma lógica internacional. O que nós colocamos, e a gente tem uma agilidade de uma empresa privada, né, é que toda semana, a gente está olhando essas movimentações de preço, para cima, para baixo. Tal. É só isso? Não. Eu olho meus concorrentes. Né? Eu não perco venda. Tá? Então, quando o pessoal fala o preço na Bahia está muito caro, primeiro, acho que ele está caro no mundo. Né? Segundo, acho que o pessoal confunde preço na bomba com o preço da refinaria. O preço da refinaria é uma parcela nem tão importante, mas não tão fundamental assim do preço da bomba. Ela é 35%, 40% talvez do preço da bomba. Na cadeia, você tem o custo de distribuição, a margem de distribuição, o lucro do posto e os impostos. Tá certo? Então, às vezes, a Petrobras, ou a refinaria fica parecendo que é ela que está vendendo ali no posto. Não, a gente entrega um produto numa base de distribuição e, a partir dali, ele faz ainda um longo caminho até os postos, né? E com um impacto fiscal muito importante. Isso posto, né, acho que, então, a gente, como eu disse, a nossa visão política é de ser competitivo.
né? Até por isso que a gente não perde venda, subimos nossos volumes. Se eu não tivesse sendo competitivo, eu não estaria conseguindo vender os volumes de gasolina, de diesel, de outros produtos que a gente está vendendo. Mas não dá para ser desconectado do que está acontecendo no mundo. A gente tem uma crise de energia, né? O risco grande de desabastecimento, se a gente não seguir o resto do mundo. Eu Uma acho guerra nesse meio, né? Então, é isso. Quando você tem, né, a barbárie que foi feita lá na Ucrânia, né, que talvez o pessoal fala, a gasolina e tal, mas vamos lá, a Ucrânia é um grande produtor de trigo, subiu o preço da commodity, dos alimentos, né, mas não é por isso. O Brasil é um grande produtor de carne, minério de ferro, não é por isso que o Brasil vai vender carne abaixo do mercado mundial. Não deveria, porque vai prejudicar a produção, o investimento da cadeia. Tá? Então, acho que é isso. Nossa filosofia é ser bastante ágil nos ajustes e acompanhar o mercado como um todo, o mercado brasileiro, meus concorrentes, não perder venda, mas não tirar o olho do que está acontecendo lá fora também, porque isso pode custar muito caro para o abastecimento brasileiro. A gente tem aí a questão dessa composição dos valores dos combustíveis, que uma parcela é tributo, uma parte a refinaria. Esse movimento que está tentando existir aí para justamente tentar diminuir esse preço, qual o cenário que o senhor enxerga aí para os próximos meses com relação a essa alta e os preços dos combustíveis? Olha, se eu tentar te dizer o que vai ser do preço dos combustíveis nos próximos meses, com certeza eu vou errar, tá certo? E se alguém disser que sabe, ele vai estar mentindo, tá? Eu acho que as oscilações têm sido diárias, semanais, muito. Eu acho assim, o mercado de energia vai continuar sendo bastante exigido, tá? Esse é o cenário. Eu acho que a ruptura que teve no cenário internacional foi muito importante, né? Eu acho que o Brasil não corre risco de um desabastecimento, desde que ele se mantenha inserido dentro da realidade mundial, a gente não corre. Agora, iniciativas do tipo reduzir temporariamente a carga tributária, eu acho, a gente vê como super positivas. Isso faz parte do ato de governar. Eventualmente, você fazer um vale caminhoneiro também acho que faz parte, né? Agora, é só não confundir, né, tudo isso com intervenção de preço, congelamento de preço, porque isso, a gente já viu essa história no mundo todo, é um filme que o mocinho sempre morre no final, né? Isso não dá certo, isso cria um certo momento artificial e leva, como eu disse, os mercados se comunicam e levam ao desabastecimento. Você tocou num ponto importante aí, que é a questão do risco de desabastecimento. É uma preocupação que deve existir? Acho que não. Neste momento, olhando, como eu disse, tudo pode mudar, mas acho que nesse momento o Brasil, mais as importações, tem conseguido achar os volumes que precisa, os estoques na cadeia estão saudáveis. Eu acho que as refinarias brasileiras estão respondendo bem, aumentaram a produção. Talvez ele tenha existido em algum momento, ou se a gente tivesse alterado ou ficado profundamente descolado do mercado internacional, mas sem grandes rupturas, sem grandes aventuras, eu acho que esse risco não existe.
A empresa está investindo aí em ações importantes que falam direto com a população da Bahia, que, por exemplo, o Bahia e Vitória. Vocês fizeram aí alguns apoios a projetos do Unicef, tem alguns projetos, é uma preocupação da empresa, do grupo, em manter esse diálogo aí com a comunidade e fazer com que esses projetos e novos desafios aconteçam aí com o apoio de vocês? Sim. Eu acho que a gente é muito discreto, só agora que a gente está um pouco mais. Eu preferia falar em cima dos resultados, né, e não dos planos. Por isso que hoje a gente, com 6 meses, a gente já tem muita conquista para mostrar. A gente se envolver com a paixão do baiano, né, que é o Bahia e o Vitória, acho que nos fazia todo sentido. Né? E a gente não quis se envolver só com o futebol profissional masculino, a gente fez questão de apoiar o futebol feminino, né? Então, eu sei que o time do Vitória feminino estava para ser desmobilizado, a gente falou, não, tem que manter, acho que é importante, né? O futebol feminino tem crescido, é algo que tem caído cada vez mais no gosto do brasileiro, é um produto super família. Eu vou em jogo de futebol feminino com a minha filha, ela me pede para levá-la, não só no futebol profissional masculino, mas ela fala, pai, vamos ver as meninas jogarem e tal. Então, eu acho super legal, acho que um programa super família. Mas, desde o começo, a gente nasceu na Bahia, né? A Bahia é a nossa casa e a gente tem que estar muito próximo dos baianos. Ali a gente tem uma série de ativamos os conselhos comunitários das cidades em torno da refinaria para tentar entender quais são as necessidades, quais são os projetos. A gente contratou com uma ONG internacional um estudo socioambiental, justamente para aprofundar o conhecimento das comunidades em torno da refinaria, e a gente já tem várias ideias em torno de educação, inclusão social, meio ambiente, formação ambiental, educação ambiental, para estar desenvolvendo. Bom, além do que eu acho que eu já falei, da necessidade de formação de mão de obra profissional para a indústria baiana. Assim como eu, muitas pessoas não sabem falar ainda se é a Selen, se é a Selen, e que a Selen é uma empresa de energia que tem a refinaria de Mataripe, Irlanda do Palmes, como ativo. Tem outros ativos, tem outros projetos, tem expansão aí no hall de planejamento de vocês? A gente fala aqui a Selen, tá? Da onde vem a Selen? A gente precisava dar um nome para a empresa, né? Aí contratamos uma empresa especializada em branding, em marca, trabalhamos de 100 para 10 e a Selen, na verdade, veio de acelerando a energia. Né? Eu sei que alguns pronunciam a Selen, a gente pronuncia a Selen, que também seria a pronúncia internacional, se for falar dos Estados Unidos, vai ser a Selen, né? Então, mas portanto, pode chamar com o sotaque que quiser e botando o acento onde quiser. Eu acho que é importante que a gente seja conhecido e reconhecido, querido, né, pelos baianos. Quanto aos projetos, eu não posso divulgar, né, ainda, mas eu acho que a gente tanto tem procurado. O que a gente quer a gente entrou no setor de energia. Obviamente, a refinaria é um ativo muito importante, mas na área de energia. Então, quando eu falo energia, eu estou falando um espectro muito mais amplo, não estou só falando combustíveis ou refino. Não. E aí a gente tanto está olhando oportunidades de aquisição no Brasil, né, como alguns projetos de
expansão, complementação da refinaria, modificação do feedstock na refinaria, outras energias, e eu hoje já tenho dentro da Selling um time dedicado a pensar quais seriam, a gente chama até de novos negócios, né? E é um time que está com gente muito experiente e que está focado 24 horas por dia em quais serão os novos negócios da Selling, que eu espero, né, que a gente seja bem sucedido e consiga anunciar rapidamente. Luiz de Mendonça, CEO da Acelen, obrigado Obrigado. pela presença, obrigado pelo papo. Muito obrigado, Oswaldo.